exigem investigação contra Moraes. Gente, isso aqui é pra gente ter uma catarse coletiva, uma libertação de emoções e de sentimentos hoje. Ontem e hoje, duas porradas seguidas. A do PT e a da esquerda não pode equiparar a organização terrorista com o PCC e o crime e o Comando Vermelho, porque eles são mais bonzinhos. Dego, o que é o PCC e o Comando Vermelho hoje para os Estados Unidos dentro da estratégia de defesa dos Estados Unidos? Como eu digo sempre aqui, não é um problema mais de segurança pública. Governadores, acordem! Caiado, acorde! Zema, acorde! Ratinho, acorde! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Eduardo Bolsonaro aciona polícia nos Estados Unidos após suspeito rondar a sua casa no Texas. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que acionou a polícia no Texas após um homem circular próximo à sua residência e interagir com sua família dentro do condomínio onde vive nos Estados Unidos. Segundo Eduardo, a situação provocou tensão dentro da casa e levou a sua esposa a ligar desesperada, informando que uma pessoa desconhecida permanecia rondando o imóvel mesmo após contato inicial com familiares. De acordo com o vereador Coronel Rosses, que acompanhava Eduardo no momento, o homem suspeito seria ligado ao site Intercept Brasil. A informação, porém, não foi confirmada oficialmente pelas autoridades locais. Eduardo afirmou que sua filha Geórgia foi a primeira a ter contato com o indivíduo. Segundo ele, o homem teria abordado familiares e continuado circulado pela vizinhança, o que aumentou a preocupação da família. O ex-deputado afirmou ter acionado imediatamente a polícia local, que registrou o boletim de ocorrência e recolheu imagens e informações sobre o suspeito. Segundo Eduardo, os policiais classificaram o caso como potencial situação de stalking, invasão de privacidade e importunação. A corporação também teria prometido reforçar as rondas na região. Eduardo Bolsonaro vive atualmente no Texas e tem mantido atividades políticas ligadas ao conservadorismo americano e à aproximação com aliados do presidente Donald Trump. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a abertura de investigação formal pelas autoridades locais. Conselheiro de Trump manda recado a Moraes: ficará ótimo com tornozeleira eletrônica. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, voltou a ser alvo de críticas internacionais após declarações do estrategista político Jason Miller, aliado do presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Em publicação nas redes sociais, Miller ironizou o magistrado brasileiro ao afirmar que Moraes ficaria ótimo com uma tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar. A mensagem foi acompanhada de uma imagem produzida por inteligência artificial, na qual Alexandre de Moraes aparece com expressão abatida e usando uma tornozeleira eletrônica. Na publicação feita na rede social X, Miller também escreveu: Alexandre de Moraes, as paredes estão se fechando. Talvez não tenha sido uma ideia tão boa banir o Trump Media e a Rumble no Brasil. As declarações surgem após o conselheiro divulgar que a Justiça Federal da Flórida autorizou o prosseguimento de uma ação movida pela Trump Media e pela plataforma Rumble contra Alexandre de Moraes. Segundo informações divulgadas sobre o processo, a Justiça americana autorizou que a citação do ministro fosse realizada por e-mail. Caso Alexandre de Moraes não apresente resposta dentro do prazo previsto, as empresas poderão solicitar uma decisão à revelia, permitindo o avanço da ação sem manifestação da parte citada. O cerco contra Moraes está se fechando. Folha de São Paulo e Estadão exigem investigação contra Moraes. Gente, isso aqui é pra gente ter uma catarse coletiva, uma libertação de emoções e de sentimentos hoje. Ontem e hoje, duas porradas seguidas, vindas dos maiores jornais do país. E olha, não foi de colunistas dos jornais, não. Foi a opinião dos próprios jornais, que é chamada de editorial. Justiça de castas.
Essa foi a expressão usada para falar da nossa justiça em um dos editoriais. E você vai ficar surpreso, porque os dois se voltaram contra um outro personagem que eles passaram a ver como ponto de pressão nessa história. Os dois jornais concordaram que hoje a pressão tem que estar sobre uma pessoa que não é Alcolumbre. Você vai ver com seus próprios olhos, porque ele foi chamado de perseguidor e prevaricador ao mesmo tempo. Vai me dizendo aí quem que você acha que é. Mas antes da gente começar, me conta aí como que vai ser o seu domingo. Já foi pro culto, pra missa hoje? Vai logo. Adoro ler os comentários de vocês sobre o domingo de vocês. Me conta o que você e a sua família vão fazer. E agora bora lá para os dois editoriais da Folha de São Paulo, historicamente de centro-esquerda, e do Estadão, historicamente de centro-direita. Os dois acordaram nesse domingo com o mesmo recado para o Brasil. O STF não está investigando o Moraes. A PGR é omissa e isso precisa parar. Deixa eu ler aqui para você parte por parte. Primeira Folha com este editorial intitulado STF inverte prioridades no escândalo do Banco Master. Lê comigo. Em dezembro, quando o Master já havia sido liquidado pelo Banco Central e suas fraudes financeiras eram de conhecimento público, o mesmo veículo revelou que o contrato somava exorbitantes 129 milhões de reais a serem pagos ao longo de 36 meses. Em março, descobriram-se mensagens do ex-banqueiro Vorcaro a Moraes, enviadas em 17 de novembro, quando o então controlador do Master fora preso pela Polícia Federal. A despeito da comprovação de todos esses indícios escandalosos, a Procuradoria-Geral da República não moveu uma palha para investigar as relações entre o magistrado e Vorcaro. Nem, aliás, as transações milionárias de uma empresa ligada ao ministro Dias Toffoli com o fundo da rede do Banco Fraudador. E olha em qual direção aqui que a Folha vê as energias do STF voltadas em vez de investigar o Moraes e o Toffoli. As energias das autoridades, ao que parece, estão voltadas para descobrir e punir os responsáveis pelo vazamento das informações. Traduzindo, o STF não quer descobrir por que a mulher do Moraes fechou o contrato de 129 milhões com o Vorcaro. Não, meus amigos. O STF ele quer descobrir quem vazou isso para o público via imprensa. Eu não consigo imaginar em algo mais típico de uma ditadura do que isso. Chega até a ser cômico. E a Folha de São Paulo, ela fecha o editorial com o nome e o sobrenome do responsável institucional pela inércia. Nas palavras dela, a questão cabe não apenas à corte mais alta do país, mas também e, sobretudo, ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, até aqui inerte no caso. E agora vem o Estadão. E o Estadão veio com a artilharia pesada e, como eu antecipei, Folha e Estadão convergiram para um personagem. Olha aqui. O editorial do Estadão se chama Procura-se um Procurador-Geral da República. O título já entrega o tom, gente, e o alvo da pressão. E me conta aí se você acertou quem que era o alvo lá no começo, quando eu perguntei para você, pedi para você chutar, adivinhar quem seria o alvo deles. Lê comigo o que o Estadão escreveu sobre o tratamento que a PGR dá ao escândalo Master. Diante de contratos multimilionários de empresas de Vorcaro, o banqueiro investigado pela maior fraude no sistema financeiro de que se tem notícia, e o escritório da mulher de Moraes, ou a empresa da família de Dias Toffoli, a PGR entrou em estado contemplativo. Ou seja, tá lá, olhando para a realidade, como alguém que olha para o mar, para o horizonte, contemplativo. E o Estadão, gente, fez o comparativo que vocês já viram eu fazer aqui no canal umas 1000 vezes, mas agora vindo de um grande jornal. Olha aí, ó. Esse padrão explica por que tantos brasileiros enxergam hoje uma justiça de castas. Olha a expressão, justiça de castas. Críticas a ministros são equiparadas a ataques à democracia. Um interveiro entre Moraes e um cidadão comum em Roma ativou as engrenagens penais da PGR. Uma frase escrita com batom numa estátua gerou pedido de pena superior à aplicada a criminosos violentos. Um pix de R$500 para ajudar a fretar um ônibus com manifestantes rumo a Brasília virou acusação de tentativa de golpe. Batom na estátua é a Débora do Batom, que pegou 14 anos por escrever Perdeu Mané com batom numa estátua. Pix de R$500, você sabe, é Alcides Ram, 71 anos, pegou 14 anos de cadeia por mandar R$500 para fretar um ônibus. Esses casos eles vinham sendo denunciados aqui no canal há meses, anos.
E agora o Estadão usa eles na manchete para mostrar a desproporção da justiça brasileira. E o Estadão fecha o editorial com um diagnóstico pesado. Já Paulo Gonet oscila entre dois polos igualmente degradantes para o parquê. Parquê é Ministério Público. O de perseguidor-geral da República e o de prevaricador-geral da República. Perseguidor no caso da Débora, no caso Alcides Ram, e prevaricador no caso do Alexandre de Moraes, porque deveria agir e não age. Ou seja, às vezes o PGR se excede, vai com a mão pesada sobre as pessoas simples, e no outro caso dos poderosos, ele prevarica, ele não age, ele se omite, ele blinda. As críticas desses dois jornais, a PGR e o STF, são pertinentes, são válidas, embora esses mesmos jornais eles tenham por muito tempo, até hoje, em vários momentos, passado pano para os abusos das mesmas figuras que hoje eles criticam. É bom que esses jornais aí, gente, eles vejam a verdade, que se posicionem de forma correta, ainda que tardiamente. Mas o fato é que a omissão das instituições é um problema grave. E nós só vamos receber mesmo de um único jeito. Com a direita, a gente só vai resolver esse problema de um único jeito. Com a direita chegando em peso ao Senado Federal em 2027 para fazer o impeachment dos ministros do Supremo que estão sendo blindados hoje pela inércia da PGR. E agora eu quero te ouvir. A Folha e o Estadão chegaram tarde, mas chegaram na hora. Olha aqui, ó. Põe esse tweet do Raymond, é um deputado, tá? Do PT. Ele é parceiro do Lindbergh, é conhecido por ser parceiro do Lindbergh. E o Lindbergh é conhecido por ser parceiro do Alexandre de Moraes. Então, cuidado, tá? Porque quando ele diz que vai fazer, por mais que a gente olhe e fale assim, subestime, fale assim, isso aí não vai dar nada, pode dar. Aí, isso aqui é uma dimensão do apavoramento que está hoje na esquerda com esse encontro do Flávio com o Trump. Coloca aí, por favor. Fiz uma representação pedindo o bloqueio e o confisco dos bens e também a apreensão dos passaportes do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Jair Renan, do Carlos Bolsonaro, do Mário Frias e do governador Cláudio Castro. E por que fiz isso? Porque o governo do estado do Rio de Janeiro desviou R$1 bilhão do Fundo de Previdência, portanto, dinheiro dos aposentados e pensionistas do nosso estado para o Banco Master. E esses homens que citei, eles, na verdade, podem ser uma rede de distribuição desses recursos para nós podermos rastrear onde é que esse dinheiro dos aposentados e dos pensionistas foi para que ele seja reintegrado ao Rio Previdência. Olha só, bota ali, é o Raymond, né? Raymond. Bom, eu acho que esse tipo de atuação de um parlamentar, a gente tem que começar a criminalizar, porque isso aí não é possível. Você usar o mandato parlamentar juridicamente para caçar outro mandato parlamentar sem provas. Sabe aquela coisa? Assim, não falam tanto que imunidade parlamentar tem limite? O Alexandre de Moraes não caçou, não prendeu, por exemplo, o Daniel Silveira por coisas que ele falou, dizendo que a imunidade não cobria as ameaças que ele fez de espancar o Fachin, etc e tal. Como é que faz com um deputado que está dizendo, está acusando, sem prova, juntando Flávio, Mário Frias, não sei o que, com o Instituto de Previdência do Rio de Janeiro, com o negócio do Rio de Janeiro, porque é do Rio? Ué, você é do Rio também, ô Raymond. E o PT está dentro do massa, então você também atuou. Perceba, esse tipo de acusação sem provas, a gente tem que começar a expor. Por quê? Porque isso vira uma narrativa para destruir a reputação alheia. Isso com um objetivo político. É o mais mesquinho possível. Quando você solta uma notícia e criminaliza uma ligação, criminaliza um encontro, só que essa notícia ela é direcionada a um rival político, porque o atual você protege, isso não é jornalismo, correto? Isso não é jornalismo. Então, assim, nós temos hoje uma nova tentativa de se criar uma narrativa que permita às autoridades tomar uma decisão arbitrária. Eu pergunto para vocês, tem condenação do Flávio em alguma coisa? Flávio foi condenado em alguma coisa? Até na rachadinha, que passaram anos explorando o negócio, o assunto foi arquivado, as provas anuladas. E na rachadinha, no mesmo relatório do COAF, você tinha o André Siciliano liderando as movimentações do COAF com mais de 40 milhões de reais. Isso aí. E nunca houve uma investigação séria contra todos que estavam na lista. Só pegaram um alvo e começaram a explorar aquele alvo. E isso foi usado politicamente para se controlar um governo. Olha o tamanho disso. A imprensa trabalhou em conluio para destruir uma gestão, para amarrar uma gestão, para chantagear um presidente da República. A gente não pode mais tolerar esse tipo de coisa. O jornalismo tem que ter responsabilidade. Você não pode sair fazendo ilação e acusação. Hoje, qualquer porcaria que sai já vira manchete em todos os lugares, sem qualquer comprovação.
Por que não fazem isso aí? A Reuters não foi confirmar a minha informação? É uma agência internacional. Tem clientes de mídia, inclusive, no mundo inteiro. Tem clientes corporativos, clientes institucionais, governos. Olha a responsabilidade. Uma agência internacional, a Reuters, foi lá confirmar a notícia que saiu no Cláudio Dantas. Coitado. Será que ele publicou mentira? Né? Quem é Cláudio Dantas, né? Para pautar a imprensa nacional. Aí foi lá e confirmou. Então, assim, eu, antes de publicar, confirmei. E não foi com uma pessoa só. E não foi com uma fonte só. Então, assim, tem que ter responsabilidade. Porque senão, a gente amarra o debate político e eleitoral desse país. Porque se a Polícia Federal não investiga o Lulinha, se a Polícia Federal aceita, de bom grado, que a amiga do Lulinha receba dinheiro do careca do INSS, diga num celular, destrói, joga fora o celular, a Polícia Federal não prende ela por destruição de prova, por obstruir uma investigação. Só duas coisas rendem prisão imediata nesse país. Você não pagar pensão e obstrução de investigação. O Arruda foi preso lá em 2010, aqui em Brasília, quando era governador, porque tentou obstruir uma investigação. O André Esteves foi preso porque tentou obstruir uma investigação. Então, assim, a amiga do Lulinha tentou obstruir uma investigação. E mensagem dela, dizendo que ela mandando o sujeito destruir o celular, jogar fora o celular. E a Polícia Federal, ela não se dignou de fazer nada. Nada. O André Mendonça achou que estava tudo bem. Ah, mas tudo bem, né? Ela é do bem. Ela falou isso, deve ter falado brincando. Então, assim, nós estamos diante de uma situação que ela não é normal. O Jair Bolsonaro foi denunciado até por cutucar uma baleia. Nem cutucou. Por estar perto de uma baleia. Deve ter falado com a baleia. E foi alvo de uma investigação. A baleia que chega da baleia. Teve negócio de joia. Tudo isso foi arquivado. Mal conseguiram condená-lo por um golpe que não existiu, mesmo sem prova. Pegaram lá o ajudante de ordem dele lá, o Mauro Cid, espremeram ele, ameaçaram prender a família dele, bagunçaram ele, falaram assim, fala alguma coisa. Falou, uma opção de porcaria. E isso foi usado para prender ex-ministros, generais, almirantes, ex-assessor e o presidente e o ex-presidente da República. Então, assim, parem de dar tração para narrativas que elas têm um objetivo político claro, claríssimo, enviesado. Não há equilíbrio, não há justiça, não há investigação séria. O Augusto Lima, o sócio petista do Vorcaro, está solto. O celular dele, até hoje, não tem perícia, não tem um vazamento. Então, assim, desculpe, isso não é jornalismo, isso não é justiça, isso não é investigação. Isso aí é uma campanha política já em curso e absolutamente distorcida. Se nós não tivermos responsabilidade para colocar as instituições no seu devido lugar, nós como imprensa, nós como cidadãos, nós seremos vítimas desse mesmo processo. Aliás, já somos vítimas desse processo. Eu fico aqui realmente me perguntando, o que falta para essa gente acordar? E o mais incrível é que, claro, se isso é bombardeado todo dia, as pessoas vão acreditando. Então, assim, tá lá a direita também acuada, a direita bobinha acuada. Oh, porque saiu, porque não sei o que. Cara, você tem o Lula dentro do gabinete com o Vorcaro, do gabinete presidencial. É institucional. Não é um encontro privado, é institucional. O cara recebeu institucional ali, né? Quer dizer, não é que o institucional seja legal, né? Não, é uma agenda secreta, não registrada, com um ex-ministro lobista no meio, com o diretor do Banco Central também fora da agenda, quer dizer, é uma agenda oculta, um encontro obscuro dentro do gabinete presidencial. Que coisa pior que isso? Isso por si só já deveria gerar um impeachment do Lula, cara. Isso só é crime de responsabilidade, Cláudio. É crime de responsabilidade. É impeachment do Lula. Eu tô de cara como a direita tá aceitando qualquer porcaria que sai do outro lado, qualquer boato, qualquer fanfarronice, e já aceita isso. A gente tem o Lulinha lá com o sujeito dizendo que ele recebeu mesada, com contrato. O sujeito fugiu do país. Cadê? Tá esse petista aí. Ah, vamos caçar o passaporte. O Lulinha fugiu pra Espanha, cara. Logo depois da deflagração da primeira operação do esquema do INSS. Nós temos um ministro da Casa Civil e o líder do governo no Senado envolvidos diretamente com o esquema do crédito cesta do Banco Master. Nós temos um país destruído. Nós temos um presidente usando a máquina pública e abusando da máquina pública o tempo inteiro. Nós temos ministros do Supremo envolvidos com investimentos com o Master. Vocês já esqueceram isso? Então, assim, sabe, as coisas estão todas conectadas. Então, assim, a gente aqui tem que expor essa canalice. Tem que expor essa hipocrisia. Por que eles estão tão preocupados com o Flávio encontrar com o Trump? Veja, ontem nós tivemos a Deolane sendo presa. A Deolane tem vídeo dela com o Lula, com a Janja beijando. Tem lá o Choquei que foi preso também. Todos com envolvimentos com o PCC, considerado pelos Estados Unidos uma organização narcoterrorista. E você não tem um pedido de informação
sobre essas relações. Cadê a oposição? Tinha que ter a audiência pública para discutir isso. Tinha que ter CPI. Cadê a CPI do crime organizado? Alessandro Vieira e Contarato. Vocês podem enganar quem vocês quiserem. A mim vocês não enganam. Vocês nem passou pela cabeça de vocês investigar como o crime organizado tá dentro do Estado brasileiro? Tá dentro dos partidos? Tá dentro do parlamento? Tá dentro do executivo? Tá dentro do judiciário? Ainda vieram com aquele relatório final lá, cheio de fanfarronice e fazendo uma defesa idêntica à do PT e da esquerda. Não pode equiparar a organização terrorista com o PCC e o crime e o Comando Vermelho, porque eles são mais bonzinhos. Degô, o que é o PCC e o Comando Vermelho hoje para os Estados Unidos dentro da estratégia de defesa dos Estados Unidos? Como eu digo sempre aqui, não é um problema mais de segurança pública. Governadores, acordem! Caiado, acorde! Zema, acorde! Ratinho, acorde! Vocês se dizem de direita? Crime organizado não é um problema de segurança pública, é de soberania nacional. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!